Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você quiser acessar todas as conversas sobre a natureza humana desses quase 6 anos de Quem Somos Nós, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolha a plataforma que você quiser, YouTube, podcast, Spotify, você que sabe. Hoje nós temos mais um especial do Quem Somos Nós para comemorar os 160 anos do lançamento do livro A Origem das Espécies de Charles Robert Darwin, o homem que elaborou a teoria da evolução. Aqui com a gente, o professor, pós-doutor pela USP, pela Universidade de Edimburgo e pela Universidade de Paris I, e que acabou de traduzir A Origem das Espécies, o livro do Darwin, Pedro Pimenta. Quem é você? Meu nome é Pedro Paulo Pimenta, eu sou professor de filosofia moderna na Universidade de São Paulo e eu estudo, entre outras coisas, principalmente, eu diria, o que a gente poderia chamar de filosofia da natureza ou as relações entre a filosofia e as ciências naturais do século XVIII e XIX. Biologia, ciências Exato. naturais, é biologia. Principalmente a biologia. Biologia, física, história natural. Química. Principalmente a biologia e as ramificações da biologia, que são as teorias de classificação, a fisiologia, a anatomia comparada, esse tipo de coisa. Então, me explica, me conta um pouquinho como você chegou da filosofia e depois, por que você não é biólogo? Porque eu fiz toda a minha formação na filosofia, né? E desde a graduação até o pós-doc e tudo, eu fiz na filosofia, sempre estudando alguns autores que lidam com problemas da filosofia da natureza, então o Kant, o Hume, o Diderot, toda uma tradição iluminista e pós-iluminista, né? E, portanto, a minha inserção na biologia não é pelo lado do conteúdo da ciência. Então, o que eu estudo na biologia não é a teoria em si, não é saber se está certo ou não o que um cara está falando, o que um outro está dizendo, mas é entender como é que o problema surgiu e como é que ele pode ser formulado. Quer um exemplo disso? Quero. Então, por exemplo, o que a gente chama de biologia só passou a existir com esse nome no final, na metade do século XIX, né? Mas desde sempre existiram as questões biológicas. Então, se você abrir a História dos Animais, do Aristóteles, que é um livro maravilhoso que foi escrito há 2.500 anos atrás, tem uma tradução em português muito boa, publicada pela editora Martins Fontes, há não muito tempo atrás. Você vai ver que na História dos Animais do Aristóteles, em nenhum momento se trata de um problema como evolução. Aí você poderia dizer, não, então Aristóteles ignorava essa questão. Não. Do ponto de vista da filosofia, isso quer dizer que a questão não se punha. E que a compreensão dos seres vivos não passava pela ideia de que uma forma se transformava na outra por diversificação, dadas certas necessidades. O que você tinha era um número mais ou menos constante de formas fixas, né? Que cabia entender por três instrumentos, na verdade, que são instrumentos fundamentais da compreensão do ser vivo, que justamente a comparação anatômica entre eles, o estudo dos sistemas fisiológicos, ou seja, dos órgãos, tecidos, músculos, vísceras, etc., e o modo de comportamento desses seres. Então é legal porque você tem a tentativa de compreender o caráter dos animais, né? No Aristóteles. E com isso você chega numa ciência da classificação. Então era diferente. O jeito Mas era dado o quê? Que tudo estava criado e era assim imutável, não era Não, isso? o mundo grego ele é um pouco mais sinuoso do que isso. Não, no caso do Aristóteles. Isso, era então, assim. é um grego, né? Então é pré-cristão. Então você tem uma coisa que não necessariamente
é criado no sentido que a gente entende por criação, né? O Deus do Aristóteles é um primeiro motor, né? Que se chama na tradição. Então ele não é uma inteligência onisciente, sábia e com um aspecto moral, é um mundo neutro, né? E a natureza está lá, a razão humana ela pode ou não conhecer isso que lhe é dado. Então mas a ideia é um pouco essa, as formas elas, não sei se são imutáveis, mas elas não se transformam no sentido de uma diversificação evolutiva, né? Então, até porque o período de vida, a gente não consegue enxergar isso. Também, exato, não é? exato. Isso aqui é interessante, né? A gente não consegue enxergar. Então, depois nós vamos chegar lá, mas quando Darwin fala isso, é um negócio que você tem que se esforçar para entender. Exato. Porque você passa a vida e isso não acontece. Não, você não vê o elefante deixando de ser elefante. Isso, exatamente. Não acontece. Você fala, bom, não é isso. Então os gregos estão lá Então nesse faz negócio sentido que antes era como eu vejo, como eu sinto. Isso. Não necessariamente como é, né? Exato. O como é aquilo que eu vejo que a razão e aquilo humana que a razão consegue captar. Né? Isso. Então, também o meu empenho sempre foi muito modesto, mas eu acho que bem sucedido, até onde eu posso ver, de tentar entender no final do século XVIII, né, como é que um certo arranjo implodiu. Porque na época moderna, ou seja, depois dos gregos, depois do advento do cristianismo, no mundo cartesiano, vamos dizer assim, onde já existe uma crença nos poderes da razão, que é uma crença que já é a nossa, que a gente acha que a razão humana pode tudo, né? Vai entender tudo e vai resolver tudo. Tem um determinado momento, a partir de 1750, por aí, que implode uma noção, ou ela rui, né? Como você preferir a metáfora, a noção de que a natureza ela é organizada de acordo com uma intenção, que é uma noção muito viva na época moderna. E a gente ainda tem um pouco o resquício. Não, hoje, né? ainda as pessoas acham que a gente, e mesmo quando usa a palavra evolução, acham que é em direção a alguma coisa. Mesmo quem é científico, tem cabeça de cientista, acha que existe um caminho, que existe um final, que existe traçado, um propósito. Exato, que está traçado, não é que vai dar em alguma coisa. Isso. O que é uma ideia legal, bonita, porque ela tem um aspecto reconfortante que não pode ser menosprezado. Claro. Então, uma coisa é você olhar para o mundo e achar que tem um propósito, como você disse, e outra coisa é você assumir que você está perdido. Então, quando você está perdido, todo tipo de questão surge, inclusive questão moral. Mas né? As religiões pescam aí, não é? As religiões pescam aí, mas a filosofia e a ciência modernas também pescam aí. Não é só uma questão religiosa. Então não é uma tolice, né? Que as pessoas ficam iludidas um tempão e de repente... Não, o que vai acontecendo no interior do saber, né, é uma espécie de erosão dessa ideia que vai sendo lentamente substituída, né, pela noção, também sugerida no estudo das ciências naturais, de que, em vez de um arranjo segundo uma intenção, o que você tem são equilíbrios espontâneos, vamos dizer assim. Então, é uma ordem que se faz por si mesma. E foi acontecendo assim, quando a Terra já não era mais o centro do universo, foram acontecendo conhecimentos, vamos dizer assim, que foi nos tirando... Você tem uma coisa fundamental nisso, que é a Revolução Newtoniana, que hoje a gente já não tem mais ideia do impacto que isso teve, mas ela foi mais forte que a Revolução Darwiniana. Quando Newton propôs o sistema do universo dele, você passou a ter um mundo organizado segundo leis neutras e indiferentes, e passou a ser possível, né, representar esse mundo como sendo um mundo que não foi feito para o homem. Mas ele era místico, Newton. Isso, especificamente ele. Mas que é uma coisa genial, interessante, vamos dizer as assim. pessoas eram mais interessantes nessa época, né? A ideia de que você tem que ser uma coerência ambulante não existia. Então o Newton estudava a cabala, né? Ele era místico, ele fazia místico, né? Fazia exegese da Bíblia, fazia interpretação e ao mesmo tempo estava lá no sistema da ótica, na gravitação universal. Então, porque é claro, o fato de você desvendar um aspecto da natureza ou do mundo ou da realidade não quer dizer que você está entendendo tudo.
tem uma parte que permanece lá sem ser compreendida. Né? Essa é uma das coisas que tem no iluminismo que a gente perdeu. A gente acha que é herdeiro do iluminismo, mas o século das luzes tinha essa ideia de que você só consegue se emancipar se você reconhecer os limites da sua própria razão. Então, é só sabendo... E da sua compreensão também. Você Exato. sabe que não... Bom, Você sabe não entende que não tudo. sabe não é novo também. Só sei que nada Então, sei não por é exemplo, novo. vou te dar um Antes exemplo disso. que sai um pouco disso, mas é interessante. É no século XVIII que surge o que a gente pode chamar de uma teoria da moeda na economia. E a teoria da moeda, desde o início, ela é marcada pela ideia de que nós não temos como determinar por completo o comportamento da moeda nas transações comerciais, pelo fato de que é um fenômeno que escapa, em parte, à nossa compreensão, pela sua complexidade ou pela sua natureza. Pode ser que não dê para conhecer mesmo. Ora, há não muito tempo atrás eu li um artigo de um economista, André Lara Rezende, que acabou de escrever um livro aí há não muito tempo sobre a moeda, e justamente o ponto central dele é esse. Então, em 2019, você está falando de você está desenvolvendo uma coisa, né? Que já tinha. Você está introduzindo uma sutileza, hoje em dia muito mais organizado, mas você vai lá no Hume, no Adam Smith, você vai ver que a moeda ela é um ponto cego. Então é lindo isso, porque o fato de você ter uma região obscura na experiência não quer dizer que você não consiga entender nada. E não quer dizer que ela não se comporte de uma maneira racional, só quer dizer que você não entende. Não entende tudo. E não sabe exatamente a medicina o que é assim faz. também, né? Bastante. Então, o corpo ele é opaco, né? A pessoa tem que fazer uma cintilografia para saber se tem lá um tumor, onde o tumor está, porque você não enxerga. E a cintilografia é uma espécie de imagem em negativo. Né? Então, você tem diversos domínios da nossa experiência que nos inquietam, porque a gente fica um pouco assim, sei, não sei, né? Mas seria saudável que a gente reconhecesse que não sabe. A e, ciência portanto, é que não isso, quisesse não é? Mas a ciência entender não é. tudo. A base da ciência... Eu acho que é, né? Não é. O Não motor sei, crítico da ciência não sei, é esse, né? Quero saber, não é isso? E aí você investiga uma coisa e atina com outra. Muitas vezes é que isso. você não sabe também. E depois você vai você nem sabia que existia, né? Então você está lá investigando a teoria da moeda e chega num problema que é um outro problema, que é o problema de valor. Você está investigando o câncer na medicina e descobre um remédio para dor de cabeça. Sei lá, você vai nessa coisa um pouco cega. Então, a gente está... O mundo foi derretendo um pouco a ideia de que o mundo fazia sentido, ou pelo menos que ele estava caminhando para algum lugar. É isso? Era organizado, né? De alguma maneira. Como um sistema, como se fosse um projeto ou uma máquina, né? Então, mas isso de novo, eu quero voltar, que você fala, não, no caso do Aristóteles era uma coisa impessoal, né? Isso, era neutro. Não é, mas a religião colocou isso, eu não estou querendo... Foi o cristianismo que introduziu a exatamente. religião judaico-cristã, né? Isso, a teologia exatamente. judaico-cristã. O mais que bebeu do Platão, né? Tá certo? E criou um olhar para o mundo que existe sentido nesse mundo, é para isso, não é isso? Exatamente. Bom, então, as religiões, no final das contas, é que organizaram, né? Beberam no platonismo, principalmente a judaico-cristã. Exato. E organizou, e a gente até hoje, eu acho que a gente vive com essa ideia, até um determinado... É contraintuitivo também achar que não tem sentido a vida. Não é difícil você tirar da cabeça a ideia de que não estamos caminhando para algum lugar pré-determinado. Exatamente. E aí a questão toda é a seguinte, você mistura, é como se... Então, quando você chega lá no final do século XVIII, um pouquinho de estudar, enfim, você tem duas coisas que estão misturadas e que os filósofos e os naturalistas querem separar. A primeira é a ideia de que o mundo tem uma intenção e, portanto, qual é vamos dizer assim, a metáfora perfeita dessa ideia? É a noção de que o mundo seria uma máquina.
Então você tem uma mania entre os cientistas, não entre os religiosos, entre os cientistas do século XVIII, de dizer que o mundo é um relógio, por exemplo, e ele foi feito por um relojoeiro. Ora, se alguém já viu um relojoeiro trabalhando, montando um relógio, ou se alguém já viu um relógio funcionando, um relógio analógico, né? Um relógio analógico funcionando, ou que seja um computador, vai. Se você já teve problemas no seu laptop, você leva na assistência técnica, tem um cara que desmonta e ele abre uma máquina que foi fabricada de acordo com um plano, tem um projeto. Se não tiver um projeto, o computador não funciona, o relógio não funciona. No século XVII, as pessoas admiravam um tal relógio que tinha, acho que na Catedral de Estrasburgo, o Locke fala disso. Bom, quem já viu esse relógio sabe o que é uma máquina perfeita. E aí o mundo é como se fosse esse relógio multiplicado em outra escala, né? Então você tem as engrenagens, as molas, o mecanismo dessa máquina que é o mundo. Nós ocupamos um lugar, e aí vem a segunda ideia complementar. Esse lugar nos foi assignado pelo Criador do mundo, que é essa máquina, e nós devemos fazer o certo e não o errado. Então você tem de um lado a coisa mecânica e do outro lado a coisa moral. Então elas estão misturadas, é uma combinação que faz sentido, não é uma superstição ridícula. As pessoas não chegaram, o Locke, o Newton, o Descartes não acreditavam nisso porque eles eram tolos, eles acreditavam nisso porque era uma coisa muito sofisticada e muito inteligente de se pensar. Não, e parece que sentido, funciona. faz sentido. Se você perguntar para uma pessoa que nunca pensou nisso, se acha que faz sentido, faz, eu acho que é mais ou menos isso, né? E aí você tem que um pouco separar, por quê? Porque não está mais funcionando a ideia de que é uma máquina. Mas aconteceu alguma coisa Aconteceu. específica? Os caras começaram a estudar o organismo humano, principalmente o humano, e começaram a ver que a ideia da máquina não explica perfeitamente o modo como o nosso corpo funciona. E aí surgiu a ideia de um organismo. O que é um organismo? Diferente de uma máquina, ele é uma coisa que se sistematiza por si mesma. Como é que isso se dá? Ora, o organismo, na natureza, ele não é criado. Isso significa o quê? Você veio dos seus pais e eu vim dos meus pais. Então ele é gerado. Então nós acasalamos e nós fazemos outros tantos organismos. Tá. E assim com todos os seres vivos. As plantas não acasalam e alguns animais de também não. alguma maneira, Você a gera. ideia é essa. Né? Você gera. A polinização, ela não pode ser comparada à atividade de um relojoeiro. Então aí você veja, quando você vai para a geração e para a reprodução, você está num terreno incerto, porque depende das paixões, depende do acaso, depende um pouco de coisas que são fortuitas. Né? Da abelha, né, que vai em A tal lugar. abelha que vai para lá. polinizar a outra lá. Exato. Então, na Califórnia, onde os caras têm a maior plantação de amêndoas do mundo, tem 1 trilhão de abelhas em uma época do ano e nos outros 9 meses não tem abelha na Califórnia. Então, é uma aberração, porque aí as plantas não nascem. Né? Então, depende de circunstâncias. Se você mexe em um lado, para de funcionar o outro. Então Isso aí não tem um plano, é isso? não tem um plano, é um arranjo ele que começou vai... a perceber que não tem um plano. Ele vai se dando por si mesmo. Ele vai se montando por si mesmo. Existe relógio que se monta a si mesmo? Não existe. Existe a inteligência artificial diz que vai ser existe isso, computador que se monta por si mesmo? Não, você vai ter uma inteligência montando uma máquina. A relação vai continuar sendo... A hora que se reproduzir e gerar uma coisa que nasce, cresce, se desenvolve e morre, aí você vai ter chegado num símile perfeito da vida. Né? Enquanto for muito organizado, muito arrumado, não vai poder ser dito vital no sentido que é para nós. Essa coisa suja e desagradável que é a vida, porque ela, quer dizer, uma amiga disse outro dia, né, mais idosa, olha, a vida tem um problema. Quando a nossa máquina quebra, você não pode ir na assistência técnica. O médico, ele não é assistência técnica, tá certo? O aparelho de som, você conserva, né? Aparelhos de som de 1920 como se fossem novos hoje. Então, nós não.
Bom, isso surgiu justamente do estudo da reprodução, da geração, quando começou a se tornar mais precisa a compreensão de como funciona o corpo humano, né? E aí você foi abrindo, a partir disso, para os outros animais e finalmente para os vegetais, que aí deu a virada. Porque quando você vai para os vegetais, você entende isso da reprodução, por exemplo. A reprodução dos vegetais, que se dá ao sabor da intervenção dos insetos ou que se dá pelo vento, né? E é o acaso absoluto. Aí é o acaso das estações climáticas. Então, você nunca vai poder dizer que a reprodução vai se dar num número exato de tais indivíduos, que ela vai ocorrer nesse lugar e não no outro. Isso você entra num terreno de indeterminação profunda. E aí você começa a ver que a natureza funciona um pouco como funcionam as relações entre os homens. Porque nessa mesma época, você foi desenvolvendo teorias sobre a sociedade, sobre os fenômenos sociais, que vão sugerindo exatamente a mesma coisa. Que nós temos certas intenções, nós perseguimos, cada um de nós como indivíduos, essas intenções, e o que nós produzimos não é o que nós intencionávamos. Então, aí o que você tem é uma teoria do equilíbrio e não da intencionalidade, porque no fundo a tua intenção e a minha intenção, elas vão produzir um arranjo social que a gente não tem a menor ideia. Diferente da nossa. Exato, a gente é cego. Você persegue o que você quer e o resultado geral é outro. Coisa. Né? Então você mexe num arranjo institucional achando que você tem uma monarquia, você destrói a monarquia achando que você vai gerar uma república perfeita, e o que você tem é uma ditadura militar. Foi o que aconteceu na França na Revolução. Você teve um período revolucionário republicano e depois veio uma ditadura militar. E uma loucura. E uma guerra de dimensões continentais. Nos Estados Unidos, você teve uma declaração que foi de uma república que se pretendia moralmente perfeita, e até hoje você tem estudos de quando é que essa declaração se efetivou de fato, se foi com a Guerra Civil ou com a expansão dos direitos civis a partir de 64. Né? E na União Soviética, na Rússia, né? Outro exemplo. Que tentou fazer o mundo perfeito e acabou dando em assassinato. Claro. Então aí você tem, em menor escala também, a gente não precisa nem comentar, claro. Né? Nos fenômenos acontece atuais que sempre. nos dizem respeito. Acontece sempre. Está acontecendo o tempo inteiro. Você faz uma reforma econômica com um determinado objetivo e o que você produz 40, 50 anos depois é outra coisa totalmente diferente, porque as circunstâncias elas vão se cruzando e a gente não consegue calcular tudo. Então, o interessante é que, um pouco também, sem ver que eles estavam fazendo isso, os filósofos e os cientistas foram percebendo, no final do século XVIII, no começo do século XIX, que era assim na natureza, era assim no homem, e, portanto, a gente tinha que mudar o jeito de ver as coisas. O Darwin é um pouco o fruto disso, né? Então, mas ele era muito religioso, ele ia ser, ele não ia estudar para ser pastor, alguma coisa eu acho assim. Que sim, né? Quer dizer, ele não tinha... Mas tem uma coisa, aí eu não sei direito, porque... Assim, eu vou ver, me corrige se eu estiver errado, mas assim, claro. O pai dele acho que tinha algum dinheiro, não é isso? Isso. Quer dizer, ele vem de uma família, não sei se é rico, mas... É uma família bem confortável, tá certo? Uma família bem confortável. A gente chamaria hoje de classe média alta, vai. Eu entendi que era mais alta, talvez mas um pouquinho mais. Porque ele não precisou, ele não precisaria se sustentar, teoricamente. Isso. Não é isso? Ele. Né, o pai dele tinha uma classe média dinheiro... alta que já tem uma carteira de imóveis. Isso, bem alta. Aí foi como eu entendi. E que ele meio que não se encontrou e etc. E a ideia foi que ele ia estudar para ser pastor, não é isso? Isso, você tem uma... Então ele tinha uma religiosidade em determinado, tanto que depois ele hesitou muito, né, em mexer nesse assunto da religiosidade, a teoria dele. Então, assim, me conta, ele não estava no polo, o mundo é mais desorganizado. Não, o Darwin, eu fui descobrindo, assim, que uma das coisas geniais dele é que ele não é necessariamente um pensador. Ele não tem uma visão de mundo, até onde eu vejo, que seja coerente. O darwinismo é uma coisa que vai ser inventada pelos amigos dele, que são filósofos, que são
sociólogos, antropólogos, então você tem o Huxley, você tem o Spencer, que aí são vitorianos de alta estirpe com cabeça especulativa, né? Que conhecem filosofia, que conhecem a história da ciência. O Darwin ele se formou como um naturalista que estava interessado em estudar, né, o maior número de espécies e de indivíduos possíveis na natureza para corroborar ou desmentir as teorias que corriam na sua época. E ele foi sendo levado empiricamente, né, a contestar uma parte dessas teorias, mas aí quando você vê ele estudando, tem os manuscritos, né, tem todas as versões diferentes da origem das espécies. O livro teve 6 edições em vida do Darwin, então foi um sucesso editorial absoluto, né? Em 13 anos teve 6 edições diferentes, ele foi mudando o livro, e antes disso tinha o manuscrito. Você vai vendo que ele discorda das teorias, mas ele tem a perspicácia de aproveitar nelas o que mais lhe convém. E eu separaria essas 2 linhas, né, de explicação dos seres vivos que o Darwin encontra na história natural. Então, da seguinte maneira, você tem de um lado uma tendência que a gente poderia chamar de estruturalista, que vê num princípio interno de constituição dos seres vivos aquilo que seria determinante no desenvolvimento da sua forma. Então isso é o que vai dar na genética, depois, né? Bem depois, depois do Darwin. Mas esse estruturalismo, então, ele pensa que o ser vivo ele se desenvolve um pouco, vamos dizer assim, primordialmente à revelia das circunstâncias em que ele se encontra. Então é a ideia de que a forma do ser vivo ela se impõe ao meio. E por outro lado você tem uma vertente que é de adaptação da forma, de pensar que o ser vivo ele é condicionado de uma maneira ou de outra pelo meio. Que é o Lamarck, né, que olhava desse... O Lamarck é mais estruturalista, né? Mas ele não achava que a coisa mudava? A adaptação do Lamarck ela é curiosa, porque ela é uma adaptação que é incidente a uma especificação necessária. No Lamarck você tem um esquema no qual você sai... isso está num livro do Lamarck, que é um clássico da biologia, que vai ser traduzido, está sendo traduzido já para o português também, que é a Filosofia Zoológica, que é um livro lindo, de 1809. E o título é fantástico, né? Filosofia Zoológica. Nunca você vai num zoológico e pensa em filosofia. Quando você está na faculdade de filosofia, você não pensa em zoológico. Olha, eu fui ao zoológico ontem. As pessoas vão achar que você regrediu, né? Filosofia zoológica, o Lamarck pensa que a vida ela tem um mecanismo de complexificação, ou seja, você vai tornando a forma do ser vivo, ela vai se tornando cada vez mais complexa, desde do verme até o ser humano, essa é a escala animal, né? Tem a escala vegetal também. Mas você teria então essa ideia de uma ascensão em série. Então aquele gráficozinho que a gente via, que era... Tinha lá o mamíferozinho aqui, aí vai vindo o macaco tal, e chega no homem, é uma ideia lamarckiana e não darwiniana. O que falta aí é, qual é a ideia do acaso. E o mecanismo, né, disso, não é? A adaptação do Lamarck, ela não muda a necessidade. Não tem acaso aí. Você vai chegar no homem. Então, porque se esforça aqui, vai acontecer isso, se esforça aqui... Não é isso? Exato. E você consegue passar geneticamente alguma modificação. Isso. Mas mas esse esforço, essa modificação, ela não incide no que é essencial da estrutura, porque a estrutura ela está programada para dar onde ela vai dar. Para ser isso. Entendi. Né? Entendi. E a ideia da adaptação, ela puxa para o outro lado. É uma ideia perigosa, porque aí você tem a noção de que tem um acaso operando na especificação das formas. E o que o Darwin faz, por que ela é perigosa? Porque, ora, aí você não teria necessidade. Nenhum cientista quer um mundo sem necessidade. Você precisa de necessidade. O que o Darwin faz é combinar isso de maneira genial, de modo que você tem a transmissão
hereditária dos caracteres, Que não se sabia que como. é a necessidade. Né? Que ainda não se sabia como Exato, era. não se sabia Até como... o Mendel já tinha feito, mas ninguém Exato. falava dele, não é isso? Exatamente. É. E aí você estava nesse... Mas é essa história do ponto obscuro. Tem um ponto obscuro lá na experiência, Sabemos o que acontece, mas... não sabemos como, né? Mas tá lá, tá funcionando. Não é? Você está resfriado, eu não sei por que você está resfriado, mas você está resfriado. É a mesma coisa. Uhum. Quando você foi gerado pelos seus pais, você saiu parecido com eles, o seu filho é parecido com Isso você. era um fato. É um fato. Sem explicação todo mundo vê na isso. época, mas era um fato. Todo mundo vê isso na natureza acontecendo, você diz, é assim. Então, você tem um mecanismo interno e você tem uma necessidade interna. O que o Darwin propõe é que existe uma determinação adaptativa que é condicionante de como as formas vão se suceder. E aí é que é o gênio. E aleatório, tá certo? Porque aí eu vou explicar, aí é que é legal. Porque aí ele diz o seguinte, bom, eu, Darwin, entendi que, estudando os seres vivos, que o que você tem, na verdade, é uma sucessão histórica das formas. No Lamarck, a sucessão, ela é uma sucessão necessária, ela não é histórica. Isso quer dizer o quê? Que o verme está aqui, o homem está aqui. Todos os seres vivos, do mais simples ao mais complexo, eles estão o tempo inteiro na natureza. Entendeu? Uhum. Então, é como se eles fossem todos momentos de uma mesma ideia, que é essa série. Uhum. No Darwin, os seres eles se sucedem por destruição, por extinção. Então, a morte é o mecanismo por excelência, né, dessa história. Por quê? Ora, que diz o Darwin, o que existe, e isso você só percebe quando você vai a campo estudar os seres vivos, o que existe no mundo natural é um desequilíbrio fundamental entre a quantidade de indivíduos que é produzida e os recursos existentes para o seu sustento. Que é Malthus, não é isso? Bebeu... Ele tirou do Malthus. Isso eu vou explicar um pouquinho depois, né? Tá bom. Primeiro, não, mas tudo bem. Não, vamos lá. Então esse aqui é o barato da coisa, né, por assim dizer. As pessoas acham um pouco sombrio às vezes, mas eu acho que é uma ideia bem interessante. Por isso que eu estou dizendo que é um barato, porque aí tem uma chacoalha um pouco a nossa percepção. Tem mais prole do que alimento para todos. Ou seja, a natureza não funciona. Né? Não tem um acordo previsto entre a quantidade de seres vivos que vai ser postos no mundo e a capacidade desses seres vivos sobreviverem. E o que acontece então é que as proles são imensas e elas vão sendo eliminadas implacavelmente, como acontecia inclusive com os seres humanos até outro dia. Aí sobram alguns. 10, 12 filhos, sobrava um, que era o que não tinha pneumonia, não tinha asma, não tinha bronquite, não pegava uma doença transmissível, sobrava um. Os outros 9 morriam. Na natureza sempre foi assim, diz o Darwin. Os mais aptos vão sobreviver, mas aí é que vem o golpe de gênio. Os mais aptos ao quê? A resistir a essa luta no sentido de se impor aos outros indivíduos. Então a disputa dos seres vivos não é com o meio, não é com a natureza mineral, não é com o animal contra o vegetal, é justamente os animais ou da mesma espécie ou das espécies semelhantes que vão disputar os mesmos recursos, porque eles se alimentam das mesmas coisas. Ele usava uma em inglês fit, não é isso? Que a gente fitness, fala? Adaptação. Ou encaixe. Não é isso? Assim, isso. Posso olhar desse Exato. jeito? Porque é um pouco... Quando a gente fala os mais aptos, já vem um julgamento junto. O livro... Não sei se você entende. O livro tem um vocabulário estranho, às vezes ele causa um certo mal-estar. Vem um julgamento, né? Assim, que depois até foi interpretado como os melhores, os mais fortes. Isso. O que não é verdade. Exatamente. Em nenhum momento ele colocou, em nenhum momento ele colocou isso, não é isso? Não é isso. É aquele que se encaixava melhor aquelas condições. Posso olhar assim? E aí a genialidade, deve olhar assim, no meu entender. A genialidade é que a condição varia. Então, e, portanto, aqui eu posso ser ótimo ou eu posso ser um desastre ali. Então eu vou te dar o exemplo extremo. A razão humana. A razão humana, ela é única na natureza. Tem vários outros animais que têm racionalidade, mas a nossa
funciona de um jeito que é só nosso, ao que tudo indica. A gente costuma achar que ela é uma coisa que nos põe acima dos outros animais, mas do ponto de vista do Darwin, você teria que pensar o seguinte: a razão, ela é boa para nós no determinado momento em que nós nos encontramos na história da natureza. Então vai lá analisar o quadro da história da natureza, sei lá quantos bilhões de anos tem o planeta Terra, 8 bilhões? 5. Acho que é isso. Mais Quando ou eu fiz na escola era isso. É 5, na mais ou década de menos. 80, era 8 bilhões. 8 bilhões. E o ser humano? Então aí vem a grande... uma das grandes descobertas aí, ou uma das grandes propostas científicas dos últimos anos foi a ideia de que o ser humano ele não é a única espécie do gênero. Nós pertencemos a um gênero que é o dos hominídeos. Né? Esse gênero existe há alguns poucos milhões de anos. Então, na escala da natureza, o momento humano ele é minúsculo. A razão serve para as circunstâncias em que nós nos encontramos. Ela pode deixar de servir. Em outras circunstâncias, você vai dizer, bom, essa ideia é maluca. Não, mas não é maluca, ela contraria a imagem que nós temos de nós mesmos. Nós mesmos. É outra coisa, não é ser louco. Então, a ideia da adaptação, ela é isso que eu estou falando, do equilíbrio. Porque aí não tem uma ordem na natureza, o que você tem é um momento humano, um momento em que que é dos dinossauros, o momento que é dos insetos. O nosso momento é um momento dos insetos? Também. Porque eles são, inclusive, são mais... De alguns, das bactérias. Do ponto de vista de massa, eles são a maior massa que tem no planeta. Né? Eles estão sendo extintos, alguns deles numa velocidade assustadora, enquanto outros resistem à nossa ideia de extingui-los. Então a gente não quer extinguir as abelhas deliberadamente, mas estamos extinguindo-as. O Aedes aegypti foi declarado extinto no Brasil em 58. Voltou. Certo? Então, e voltou no Brasil, voltou no mundo. Quer dizer, não é um problema só nosso. Então a gente quer extinguir alguns e não consegue, não quer extinguir outros e está conseguindo. Então aí vem o problema da intencionalidade também. Né? Então essa natureza ela funciona mal do ponto de vista do que nós gostaríamos, porque ela não é um computador. Não, e ela também não está a nosso serviço. Não está. Que esse é um olhar que a gente desenvolveu também. Exato. Né? Assim, meio mais ou menos nessa mesma época, tá certo? Sim, sim. O iPhone ele vai melhorando, né, supostamente. Então você compra, não sei em que versão que está do iPhone, mas então vem o iPhone 25, supostamente porque ele é uma máquina que atende mais ainda aos nossos desejos do que o 24, 23, 22, 21. A natureza não é assim. A sociedade não é assim. Você chega em arranjos sociais que parecem ser muito bons e 20, 30 anos depois eles não há vestígio deles. Constituições que eram consideradas razoáveis desaparecem da noite para o dia. Né? Então, veja, por exemplo, a crise constitucional inglesa. A Constituição inglesa sempre foi considerada perfeita desde 1688, com a Revolução Gloriosa. Hoje ela não funciona mais. A Constituição brasileira de 88 sempre foi louvada como uma Constituição razoável, não perfeita, mas razoável, né? Que respondia aos nossos fins. Hoje em dia ela não existe mais, até onde eu sei. Como é que ela desapareceu? Foi minguando. Mas você diz, a Constituição foi destruída. Qual Constituição não foi destruída? Mas talvez seja um pouco rápido, 30 anos. 500 anos Tudo é bem, melhor é o do que tempo 30 inglês. anos. Exatamente. Mas aí é o tempo inglês. Né? Eles suprimiram... No tempo de uma vida humana, talvez seja um pouco rápido. O grau de desigualdade social que existe no Brasil hoje foi suprimido na Inglaterra antes de 1688. Então, o que é verdade também. A gente não precisa entrar nesses assuntos desagradáveis. Não, mas voltou um pouco no século XIX também na Inglaterra, com a industrialização também aumentou. Eles suprimiram. Tomaram medidas rápidas para suprimir. Então, deixou de ter as coisas que existem no Brasil hoje, sumiram da Inglaterra em 1921, sei lá, né? Quando teve lá os atos de distribuição social. Então, nós estamos no século XIX, onde
o mundo perdeu um pouco o sentido que as pessoas achavam que ele estava indo. Isso. Não é? O Darwin fez aquela viagem do Beagle, meio, pelo que eu entendi também, eu acho que foi um mentor dele que arranjou para ele ir, meio... Era caro, né? De ir junto com, para poder conversando com o capitão e ele ficar lá anotando. Exatamente. E tal. Um negócio, lendo assim, né, ou pelo menos, parece um pouco meio despretensioso. Não exato. sei se era despretensioso, mas parece. Começa não muito pretensioso. E de repente o cara foi anotando, foi fazendo, etc. E uma hora ele entende que é isso, que a seleção natural é o que dá a forma dos seres vivos. Então, e a seleção natural, voltando lá, é assim, existe uma transmissão genética, que ele não usava essa palavra, Isso. mas a gente Exato, pode falar agora sim. pode. Existe uma transmissão genética, depois ainda, ele não falou isso também, mas nessa transmissão existem defeitos, vamos dizer assim, de transmissão, que geram, por isso que você não é igual ao seu irmão, não só por isso, mas Exato, assim... a transmissão é imperfeita. E que existe, inexato. nasce um dedo a mais, ou um dedo a menos, ou não sei o que lá, alguma coisa que dá um erro. Este erro, por acaso, que acho que essa é por acaso, ele fit, ou seja, ele encaixa melhor naquelas condições, não é esse raciocínio? Por acaso ele encaixa melhor naquelas condições e ele acaba sendo predominante Isso naquelas condições. Não é esse o Isso raciocínio existe, básico? Mas na verdade tem uma coisa que é um pouco mais violenta no raciocínio básico. A competição vai fazer com que certos indivíduos que por acaso têm certas... Pode ser uma característica anômala ou não. Não, eu sei, X, né? Eu usei tem um como detalhe, exemplo. Então, um peixe que tem uma penugem... Não, peixe não tem penugem, mas um cetáceo. Um cetáceo que tem uma penugem, né? Um mamífero de água aquático, que tem uma penugem num determinado lugar, essa penugem está lá meio de bobeira em um grupo de indivíduos da espécie e em outro não. E por acaso ela passa a servir para você reter alimento. Ao curso de milhares e milhares de anos, o que tem a penugem se impõe ao que não tem. Então, a população de um vai crescendo às expensas da população do outro. Então, um vai crescendo, o outro vai decrescendo, até que chega uma hora que isso aqui extingue. Né? Então tem essa violência, vamos dizer assim. Que eu pulei. É brutal. Eu pulei a violência. É mais brutal. É mais brutal, porque aí a componente determinante é a adaptação, né? A genética, ela é fundamental, né? Porque, de fato, ela é o que define a vida. Né? Porque você tem que ter a transmissão da forma, né? Daquela forma que é a forma característica. Agora, o que define a história da vida é a adaptação. Se você tivesse só a genética, você teria uma história pré-determinada, uma história lamarckiana. Você vai chegar num lugar tal. Não vai. Não sabemos, né? O Darwin gostava da imagem da árvore, né? Da ramificação para definir a vida. É uma imagem maravilhosa, porque uma árvore, ela vai perdendo os galhos, ela vai mudando de configuração, ela vai se ramificando para direções que são opostas, que são diferentes, e você não sabe como é que aquilo vai continuar. Se você visitar uma árvore, tem algumas populações de árvores aqui, por exemplo, ribeirinhas, a margem do Rio Pinheiros, aqui você consegue ver, é interessante. Tem árvores que são da mesma idade, você consegue identificar pelo feitio delas, árvores grandes e antigas. Se você visitasse essas árvores há 100 anos atrás, supondo que elas tenham por volta de 100 anos, você ia ver uma coisa. Há 50, outra. Hoje é outra. Se ninguém cortar, daqui a 100 anos elas vão estar completamente diferentes. Não vão ser os mesmos galhos, o tronco vai ter mudado a configuração, as raízes. Então, a árvore ela é um sistema imprevisível. Né? Ela é melhor para a gente entender a vida do que você comparar o corpo de um homem ou de um animal, porque o corpo do homem e do animal eles têm essa elegância que é enganosa. Né? Então você olha para o mamífero, você diz, olha que beleza de bicho, né? Um cachorro tem aquele porte e tal, ser humano, né? Aquele corpo
que sempre foi desenhado nas academias de arte, que é o corpo nu da pessoa de 20 e poucos anos, que tem as proporções perfeitas, toda a musculatura, a distribuição das fibras, a anatomia. Isso é enganoso, porque dá a ideia de um sistema fechado e autossuficiente, que tem uma perfeição. É a ideia clássica de vida. Está misturada com a ideia de arte. Né? Claro. Mas então, é a busca da, não é? Oi? É a busca da perfeição. A ideia não é essa? E que estaria dada num determinado ideal. Né? O Darwin está ensinando a gente a abandonar esse ideal. Né? Porque aí, de fato, a vida ela vai para algum lugar que a gente não sabe qual é. Né? Tudo que a gente consegue detectar hoje, já com uma ciência muito avançada, são padrões, parâmetros de extinção. É difícil de detectar, mas você consegue. E esses parâmetros eles são muito sugestivos, mas eles não conseguem te dar para onde a coisa está indo. Exato. Você sabe o que já aconteceu, a gente sabe hoje bastante, né? Como foi, mas não tem como prever. Isso, vai mudando também o que aconteceu, né? Isso que eu falei. Então, antigamente você tinha um monte de macacos que eram quase homens e hoje você tem um monte de hominídeos, inclusive nós. Então, num certo sentido, nós somos menos humanos, no sentido genético, inclusive, né? Porque se você lê aí na National Geographic, não precisa ler a Nature nem nada, mas a distribuição dos genes, você sabe que hoje existe em certas populações humanas significativas uma presença muito grande de gene Neandertal, por exemplo. Não só Neandertal, também daquele Homo, esqueci o nome dele. O Neandertal é mais famoso porque ele é da Europa. Albergenses, Isso, alguma coisa vários. assim. Então, quer dizer, o ser humano é menos humano do que ele pensa, né? Então, é claro, aí você pode, esse tipo de coisa, você pode pensar como sendo nocivo de um ponto de vista religioso, se a sua crença religiosa ela for uma crença totalizante, hegeliana, marxiana até eu diria. Se você for uma espécie de Hegel da religião, ou Marx da religião. Agora, se você for uma pessoa que tem fé, isso não necessariamente destrói a sua fé. Não é porque contra a fé. A história da natureza, ela não é a história da criação. São duas coisas diferentes. Então, para o cara que está na ciência e para a pessoa que está na filosofia, essa história da natureza, ela não requer a fé religiosa e ela nos desobriga de considerar, com qualquer tipo de cuidado ou de delicadeza, a natureza da crença religiosa, porque a gente não está falando disso. E não está falando da mesma coisa também. Não está falando da mesma coisa. São duas coisas diferentes. Então, esse lugar onde a ciência está chegando e onde a filosofia está indo, desde o final do século XVIII, é um lugar de descentramento do homem. Claro. Então, isso é incontestável. Que o homem não é integralmente humano é um fato. A análise genética vai te mostrar esse fato. Eu sei, mas hoje em dia os fatos estão valendo pouco. Pois não é. Isso? A Terra está ficando plana de novo. Exatamente. Não é? Então, a teoria da evolução, pelo fato de usar esse nome teoria, as pessoas distorcem dizendo que é uma teoria, não é um fato. Não é um fato. Né? Ora, ela é uma teoria que até segunda ordem, no plano em que ela se movimenta, no plano de comprovação em que ela se movimenta, ou seja, que é o da experimentação e da observação dos fenômenos naturais, ela é a teoria mais pertinente. Ela é bastante consolidada, não é isso? Ela é bem consolidada. Atualizações, obviamente. Com reveses. Com coisas assim, mas assim, é consolidada esta ideia da seleção natural. É uma ideia interessante. E não, ela comprovada, né? Pelos fósseis, comprovada já inúmeras vezes. Ela é uma ideia estatisticamente sólida, ela é uma ideia perspicaz, porque ela ilumina muita coisa que sem ela você não consegue entender, então é boa, uma ideia boa. E é interessante porque as sutilezas que vão sendo introduzidas nela implicam também você recuperar teorias do passado. Então,
Tem coisas que Aristóteles falou que hoje estão sendo incorporadas, tem coisas que o Lamarck disse. Com a epigenética, né? Isso, assim, da ideia de Isso. você conseguir transmitir... O próprio gene Você conseguir transmitir coisas que... alterações que você faz na sua vida, ela fica gravada e você consegue transmitir essas alterações. Exatamente. Que era uma coisa que não se acreditava. Exato. Né? Na genética de laboratório, hoje você tem práticas lamarckianas. Elas não têm esse nome, mas elas são lamarckianas. Então, isso tudo é muito rico, de modo que eu acho que seria uma... Desculpa falar de uma maneira tão trivial, mas seria uma perda de tempo a gente jogar isso num debate ideológico. Porque aí você perde a noção da riqueza da coisa. Na tua opinião, por que é que a gente está... por que é que a gente está, então, discutindo um fato tão amplamente comprovado? Quer dizer, a gente não está discutindo, mas assim, existem pessoas, nos Estados Unidos especialmente, tá certo? No Brasil agora virou moda, né? Pouco a gente gosta também, de imitar né? as coisas Isso. que não são boas. Então, qual é a ideia, né? Quer dizer, o que movimenta essa contraciência, vamos chamar assim? Eu não sei, mas me parece que você tem isso que eu brinquei um pouco, evidentemente é uma ironia, é como se fosse um coquetel entre a crença religiosa e a ideia hegeliana de que você consegue entender tudo e de que o mundo tem um sentido que é pré-determinado, que as ações dos homens têm um sentido pré-determinado. O Hegel chama isso de espírito absoluto. Cara, era um grande filósofo, ele não era um ser autoritário. Um boboca qualquer, autoritário, aí, que tem uma ideia maluca e sai falando. Não é isso. Né? É um grande pensador, mas parece um pouco uma mistura indigesta dessas coisas, porque aí você não consegue viver sem nenhum tipo de indeterminação, você não consegue introduzir nenhum tipo de sutileza de modo a acomodar crenças que são conflitantes. Me parece que os seres humanos fazem isso cotidianamente. Você acomoda crenças conflitantes o tempo todo. Então, mas o que é pavor? Um pavor que está acontecendo, que a gente está tentando... A gente, pode ser um medo, assim, né? Um grande pavor que está dando, sabe-se lá, por 1000 razões, né? Até tem 1000 razões para ter pavor mesmo, mas assim... E as pessoas se agarram numa tentativa de ter alguma coisa absoluta. Pode ser, mas aí você tem uma perda... Antes, eu ia usar antigamente, mas isso era até outro dia, né? Até não muito tempo atrás, era muito difundida a ideia de que o medo, ele tinha como um aliado muito forte a curiosidade. Então, você conseguia amparar o seu medo em coisas que passavam pela curiosidade científica, pela curiosidade literária, pela ideia de que múltiplos pontos de vista diferentes, eles podem ser compatíveis desde que você consiga lidar com eles, né? Ou a ideia, hoje em dia, mais implausível ainda, né, no mundo pós-internet, de que pontos de vista contrários eles podem conviver. Isso hoje me parece que é uma ideia absurda. Está ficando difícil. Absurda. Né? Uma coisa tem que eliminar a outra. Quando você tem o que está acontecendo na Suécia, bom, né, na política na Suécia, você diz, bom, então realmente tem alguma coisa errada com o mundo, porque até outro dia na Suécia você tinha um parâmetro do que é uma humanidade tolerante, né, mas eles ainda não têm o poder. A discutir as coisas. Eles crescem, mas não têm o poder. Existe uma esperança. Não tem o poder. Cresce, mas não tem o poder. Eu acho que a Escandinávia sempre A extrema-direita está crescendo no mundo inteiro. Isso. A extrema-direita, vamos falar nesse sentido aí de uma coisa totalizante, não necessariamente, até anti-ciência, né? Até anti-convivência. Supersticiosa. Isso. E intolerante. Querendo impor um olhar de mundo
a todos os outros, não é isso? A todos os outros, e isso pode passar por raça, por religião, isso pode passar por anticiência, isso pode ser uma coisa contra a filosofia, pode ser uma coisa contra então, mas práticas por que você sociais, acha que né? isso está tendo adesão de voto? Isso eu não tenho condições de te explicar. Não, mas não é explicar, mas qual que é o teu olhar sobre isso? O meu olhar dentro da nossa conversa, estranhamente, colocaria o Darwin numa posição que é uma posição que justifica e acomoda todo tipo de nuance que você quiser introduzir no que normalmente se entende por verdade. Então, olha, eu não entendo nada de política de gênero e de identidade, dessas coisas. Eu não faço parte de nenhuma minoria de gênero e não faço parte de nenhuma maioria do ponto de vista de identidade cultural no Brasil. Que a gente diz, os negros são uma minoria. Não, no Brasil eles são maioria. Eu não sou negro, claro. Então eu não posso falar. E eu não... Maioria numérica, mas não maioria cultural. Eu não tenho nenhum tipo de identificação com política de gênero. Mas na origem das espécies, o conceito de raça, por exemplo, que está no subtítulo, a luta pelas raças, das raças pela sobrevivência e tal, a ideia de raça, o Darwin diz, ela é tão fluida e tão indeterminada quanto a ideia de espécie. E quando ele vai analisar os métodos de reprodução, ele toma os métodos de reprodução dos vegetais, não é? Os procedimentos reprodutivos dos vegetais, como a regra e não como exceção. E ele diz, a gente tem que pensar que numericamente os mamíferos que acasalam e sentem prazer no acasalamento, eles são minoria na natureza. Então a gente tem que parar de pensar que essa é a regra e o vegetal é que é esquisito. Ele não está dizendo para você pensar do ponto de vista do vegetal, não é isso. Não entendi. Mas ele está desfazendo a fronteira entre o normal e o patológico. Ora, isso me parece, então, uma platitude, depois que ele fala. Então eu não sei por que as pessoas estão irritadas quando alguém não quer ser definido sexualmente. Eu acho que do ponto de vista biológico, objetivo, não científico, faz sentido. Experimental, o cara que é trans é que tem razão. Claro. Né? E quem não é trans... Porque ele é ponto, né? O fato dele existir dá a razão dele. Ué, claro, e aí é claro. Então, vamos dizer o seguinte, se você está querendo impor uma regra a isso, então a gente tem que... Essas pessoas que querem impor a regra a isso, têm que assumir que elas estão indo contra a natureza. Então o discurso tem que ser... Mas o discurso é o contrário, é que diz que trans é que é contra a natureza. Então, mas natureza aí do ponto de vista experimental e da observação e científico, está invertido. E aí quem quer reprimir o cara que é trans, ou quem acha que o negro é a minoria, o branco é que é a raça pura, etc. e tal, tem que se haver com os fatos. E aí vai ter que dizer, então eu sou contra a natureza. E o que eu quero fazer é sufocar, reprimir, destruir a natureza. Isso é sustentável do ponto de vista ideológico, mas tem que ficar claro que é isso, que a tua posição é uma posição desnaturada. A gente chega nisso. Mas o discurso é o contrário, é que esta é a natureza. Então, mas do ponto de vista do Darwin... Ideologicamente, a pessoa se coloca... Eles estão certos de não gostar do Darwin. Essas pessoas sabem os inimigos que eles escolhem. O Freud não está muito mais na moda, mas é muito parecido com isso. Ele se definia como um darwiniano, né? Então, se você voltar lá na psicanálise, você vai ver que, bom... Ele não é um discurso que legitime a diferença sexual, mas é um discurso que borra a fronteira entre o normal e o patológico. Ora, então talvez, para chegar numa impressão que eu tenho, a gente esteja numa época que não tem maturidade para lidar com esses problemas. Mas tinha e não tem? Tinha. Existe isso? Tinha. Uma época teve. Perder maturidade? Existe sim. O Kant dizia o seguinte, bom, se você não ousar fazer uso do seu próprio entendimento, você vai aceitar as bobagens que as outras pessoas falam. Então, o iluminismo, ele não é um dado, ele é uma conquista. É um esforço. E a ideia de conquista, Celso, aí tem uma coisa que é importante. Você tem que manter o que você conquistou.
Experimenta conquistar um território, aí você abandonar. diz, pronto, abandonei. Ué, Vai ser invadido em alguém algum momento. rouba de você. Então, Em algum momento. Então veja, uma brincadeira, se você quiser, né? Se você for pensar a quantidade de filmes que foram feitos entre 1945 e 1985, que tem algum tipo de referência psicanalítica, é uma quantidade enorme. Incatalogável. Os mais diferentes cineastas. Então, desde o Hitchcock até o Woody Allen. Eu imagino que se você colocasse o Hitchcock e o Woody Allen para conversar numa mesma sala, eles iam se matar. Né? Mas, de um ao outro, você tinha a psicanálise como uma referência que ajudava a iluminar certas coisas. Você fazia uma piada psicanalítica, não é? Fazia sentido e as pessoas riam. Fazia sentido. O darwinismo, ele já foi um elemento onipresente na cultura médica, na cultura biológica, na sociologia, na antropologia, na psicanálise, no marxismo, nas ciências sociais. Ele já foi uma referência, que é uma referência como o ar que a gente respira. Começou a ser contestado, se é o medo que leva a contestar esse tipo de coisa, talvez seja um sinal de imaturidade da época. Aí a gente vai ter que se haver com essa imaturidade. Não tem preço. Essa é a minha impressão, tem um preço altíssimo. Tem preço, né? Altíssimo. Eu diria que não dá para calcular o preço de você escolher a menoridade intelectual. Escolher. E faz sentido a questão do clima, a recusa também em admitir as mudanças climáticas e o que ela vai causar de seleção natural, né? Ou seja, a pressão que vai ter do sobre ambiente, a nossa que vai ter sobre todas, que já está tendo, né? Sobre várias. E a gente acha que sobre a nossa também, que está começando a ter catástrofes maiores, aquelas coisas todas. Assim, esta pressão, quer dizer, vai selecionar coisas. Alguém vai selecionar, né? Tá certo? Exato, a gente vai pagar um vai preço. acontecer alguma coisa por aí, não é isso? Né? E aí as religiões do livro, elas precisam do livro. Elas precisam da cultura literária. Elas são religiões que melhoraram a humanidade. O mundo, quando as religiões do livro não existiam, era um mundo de uma crueldade. As relações humanas elas se davam de uma forma que seria impensável para nós. Essas religiões elas melhoraram o mundo, mas elas precisam também lidar com o fato de que o mundo que elas criaram não é esse mundo que está sendo proposto agora. Esse mundo que está sendo proposto agora é um mundo que vai contra essas religiões. Os valores fundamentais dessas religiões. O cristianismo... O cristianismo ilustrado, toda a tradição progressista compaixão, do judaísmo, amor, né? etc. A tradução científica da religião islâmica, a tradução progressista do judaísmo, a tradução iluminista que está ligada ao cristianismo. Essas coisas todas, elas foram sendo produzidas como sinal de maturidade. Pô, se a gente escolher ser estúpido, a gente está frito, porque ninguém está impondo isso para nós. Esse aqui é o problema agora. Era fácil quando se tinha lá nazismo, stalinismo, toda essa coisa, você dizia, olha, todo mundo tem que pensar igual. Então, mas o que está acontecendo é uma escolha... É uma escolha pela ignorância. Democrática. Democrática, né? Espontânea. Pelo voto, espontânea, livre, pela ignorância. Vontade, pela estupidez e pela ignorância. Vai ter um preço e o preço já tá vindo. A gente já está pagando o preço disso. Não é? Agora, esse vai ser o projeto, então? No que diz respeito ao que a gente pode controlar, a esfera onde a nossa intencionalidade é válida, a gente vai escolher isso, a ignorância? Esse cara eu não leio porque ele é isso. Ele é. Então esse cara não pode ser ensinado porque ele vai dar em tal coisa. É assim que a gente vai. Ou você vai abrir o Marx e vai encontrar no Marx alguma coisa que está lá, apesar de você não ser socialista. Até para ser contra, você precisa E se você é comunista, você não vai ler Tocqueville, você tem que... Não, é o contrário, é porque você não concorda com o cara que você tem que ler, para aprender, para mudar. Claro.
Se você fechar o livro, é porque você está com medo. E aí, a gente não... É isso que eu estou dizendo, talvez seja uma falta de maturidade da nossa época. É um diagnóstico um pouco sombrio, mas você me pediu, eu estou dando uma impressão. Não, você me... Estou dando uma impressão, né? A emancipação intelectual, ela é uma conquista difícil, ela é uma conquista frágil e ela é provisória. Então a gente tem que renová-la. Não é defender o que já tem, é renovar, né? Então nós estamos num bom momento para eu te fazer a pergunta que eu sempre faço no final, que é: quem você acha que nós somos? Nós, essa espécie humana ou humanoide, seja lá o nome que a gente... Sim. Hominídea. Quem somos nós? Uma coisa complexa, interessante e que eu acho que é, por definição, incompreensível, né? Essa coisa que a gente é, porque o nosso poder de reflexão, eu tenho a impressão, às vezes, de que ele é um poder solipsista, ele reitera a pouca coisa que a gente já sabe de nós mesmos. Então a gente fica um pouco dando voltas, né, em falsos. Você tomar um outro autor que tem sido muito citado aí pelos mais múltiplos lados e pelas pessoas mais díspares, que é o Nietzsche, né? O Nietzsche tem uma questão que eu acho que é muito interessante, mesmo que você não concorde com ele, ou não goste, não seja muito fã de Nietzsche, não precisa. É um filósofo que às vezes tem um pouco histriônico, assim, né? Exagerado. Agora, ele tem uma questão que é interessante. Como é que o ser humano vai poder deixar de ser humano? Não no sentido de perder as virtudes humanas, mas no sentido de pensar sem ter a si mesmo como referência, de entender as coisas de fora, sem se botar no foco. Isso é difícil, isso é uma coisa que às vezes você encontra, né? Vislumbra. Você consegue vislumbrar por onde você iria, mas a impressão que eu tenho é que quando a gente chega muito perto de tomar essa via, sempre recua, né? Ou escapa. Ou escapa. Pode ser que escape. É mais provável isso, escapa, né? Então, isso eu acho que isso é uma coisa que sempre me deixou fascinado, né? Essa coisa do Nietzsche. Quando é que o ser humano vai conseguir deixar de ser humano? Como é que você faz isso? Talvez você consiga dar um passo nessa direção e aí você tenta dar outro e não vai. Aí volta. Aí você dá em outra direção. Então, tem aí testemunhos, né, dessa não-humanidade. Então, a figura de Jesus Cristo, né, é uma abertura para o que não é humano. A antropologia do Levi-Strauss é uma abertura para o que não é humano. O comunismo do Marx, aquele estado meio totalmente fantasioso, é uma abertura para uma coisa pós-humana. O fim da história com o liberalismo, você teria aí um estado estacionário que não é humano também. Então você tem aí essas figurações, né, que são estranhas. Então acho que enquanto a gente tiver isso, estamos bem.